Brigitte vai entrar no jantar de Silvana jurando que só quer provar que ainda pertence àquela família, mas Pilar Brandão irá transformar cada sorriso dela em uma nova humilhação pública. No meio da festa, o colar de Arthur aparecerá brilhando no pescoço errado, com um fecho riscado que ninguém percebe. E dentro daquele detalhe, pequeno demais para chamar atenção, estará guardado o segredo capaz de derrubar a mulher que expulsou a própria filha de casa. Tudo começa quando Brigitte implora para não enfrentar a mãe sozinha. Ela segura o celular com as duas mãos e encara Lia como se a resposta da amiga pudesse decidir o resto da noite. Do outro lado da sala, uma bolsa aberta, um vestido ainda amassado e um sapato de salto torto mostram que Brigitte tentou desistir mais de uma vez. Eu com você nesse jantar, mas nem pensar, Brigitte, responde Lia, já se afastando. Por favor. Vai ser a primeira vez que eu vou encontrar minha mãe depois que ela me expulsou. Lia para no meio do caminho. Você mesma disse que vai ter babado, confusão e gritaria. Vai ter. Por isso eu quero alguém lá que goste de mim. A frase sai menor do que Brigitte queria. Ela tenta rir, mas a garganta falha, porque gostar dela sempre foi a coisa que Pilar tratou como favor caro demais. Lia respira fundo. Você está me pedindo para entrar numa guerra familiar. Não. Estou pedindo para você sentar do meu lado enquanto eu finjo que não estou tremendo. Lia olha para o vestido, para os olhos vermelhos da amiga, para o convite largado sobre a mesa. Tá bom. Eu vou. Brigitte abre um sorriso nervoso. Você topou. Eu não topei nada. Na minha livre interpretação, topou sim. O alívio dura pouco. Quando Brigitte fecha a bolsa, um pingente antigo escapa do bolso interno e cai no chão. É pequeno, dourado, com uma safira escura no centro. Lia se abaixa para pegar. Que colar é esse? Brigitte toma o objeto rápido demais. Era do Arthur. Ou quase era. Minha mãe dizia que ele desenhou para uma mulher que nunca mereceu. E por que você está levando? Brigitte hesita, passa o polegar sobre um risco quase invisível no fecho e guarda o colar de novo. Porque nessa família ninguém olha para uma coisa velha sem tentar roubar dela uma verdade. Hoje eu só quero que isso fique comigo. Ninguém precisa saber. As semanas passam desde a expulsão, e Pilar age como se a ausência de Brigitte tivesse limpado a casa. Ingrid desfila ao lado da mãe, usando joias, recebendo elogios, repetindo que a presidência da Arthur Brandão Joalherias está segura em suas mãos. Rafael mergulha na clínica para evitar as brigas, e Silvana prepara uma festa com o tipo de gentileza que Pilar sempre confunde com fraqueza. Quando o nome de Brigitte aparece na lista de convidados, Pilar sorri como quem já sabe onde vai apertar. Na mansão de Silvana, o jantar começa com taças altas, risos controlados e olhares medidos. Pilar entra com Ingrid como se as duas fossem uma vitrine viva da joalheria. Yuri segue alguns passos atrás, atento demais ao celular, e Ingrid nota. Namorada, Yuri. Provoca ela. Exclusivamente a segurança da madame, responde ele, guardando o aparelho. Pilar finge não ouvir. Está ocupada demais recebendo elogios pelo vestido e pelo colar de Arthur, aquele mesmo desenho que, anos antes, ela jurou não pertencer a ninguém. O fecho riscado toca a pele dela como um aviso. Silvana tenta conduzir a noite com delicadeza. Vamos celebrar, minha gente. Hoje ninguém veio para acertar contas. Pilar ergue uma sobrancelha. Depende de quem entrar por aquela porta. Então Brigitte entra. O salão perde o ar por um segundo. Lia vem ao lado dela, firme, mas Brigitte percebe o primeiro golpe antes que ele venha, o sorriso de Pilar. Aquele sorriso não abre caminho, ele fecha. Engano seu, mãe, anuncia Brigitte. Eu estou aqui. Ingrid segura o braço de Rafael. Acabou a nossa paz. Rafael tenta reagir. Pilar, por favor, aqui não é hora. Toda hora é hora quando uma filha aparece para se fazer de vítima, retruca Pilar. Brigitte avança 2 passos. Vai. Me humilha agora em público. Eu sei que a sua língua está coçando. Você não precisa de ajuda para passar vergonha. Faz isso sozinha. Lia toca o cotovelo de Brigitte, mas Brigitte não recua. O perfume de jasmim de Pilar chega antes do próximo ataque, doce e sufocante, o mesmo cheiro que ficava no corredor da casa quando a mãe a chamava para uma conversa que sempre terminava em castigo. Você sempre me tratou como erro, dispara Brigitte. Nunca reconheceu nada em mim. Talentos. Pilar solta uma risada seca. É plural. Silvana se aproxima. Pilar, chega. Não,
Silvana. Minha filha quer sinceridade. Rafael é dermatologista, renomado, tem clínica. Ingrid é designer de joias, presidente da empresa. E você, Brigitte? Você é o quê? O salão inteiro espera a resposta. Brigitte sente o colar escondido na bolsa bater contra a lateral do corpo, como se Arthur também escutasse. Eu sou a filha que você expulsou para não ter que olhar para o próprio fracasso. Pilar fica imóvel por meio segundo. É pouco, mas Brigitte vê. Ingrid também. Só me arrependo de não ter feito antes, murmura Pilar, perto bastante para ferir e longe o bastante para parecer elegante. Brigitte quase responde, mas Lia segura sua mão. Vamos embora. Não, diz Brigitte. Eu vim para ser vista. Pilar inclina o rosto. Então aguente. O primeiro prato nem chega à mesa. Brigitte e Pilar trocam acusações, uma empurrando a outra para lembranças que ninguém queria ouvir. Brigitte fala da noite em que foi posta para fora, da mala jogada no hall, do portão fechando antes que ela pudesse pedir desculpa por algo que nem sabia ter feito. Pilar responde com a frieza de quem decorou a própria crueldade. Você transformava cada oportunidade em drama. E você transformava cada erro meu em sentença. Porque alguém precisava te dar limites. Limite é uma coisa. Exílio é outra. Silvana bate a mão na mesa. Na minha casa, ninguém trata uma convidada assim. Pilar vira para ela. Fica com ela para você, então. Brigitte ri sem alegria. Gentileza gera gentileza, mãe. Uma sabedoria ancestral que você nunca seguiu. O riso de alguns convidados escapa, e isso muda o jogo. Pilar, que sempre venceu pelo silêncio dos outros, percebe que perdeu o controle por um instante. Seu rosto endurece. Você vai se arrepender de ter vindo. Eu já me arrependi de muita coisa. De ter nascido sua filha, ainda não. A frase corta a noite. Brigitte sai para o jardim antes que as lágrimas cheguem. Lia tenta segui-la, mas Brigitte pede 1 minuto. Sozinha, abre a bolsa e tira o colar. O risco no fecho parece mais profundo sob a luz amarela. Se você desenhou isso pensando em alguém que não era ela, Arthur, sussurra, me dá um sinal. Do lado de dentro, Yuri observa pela janela. E Ingrid observa Yuri. Mais tarde, quando a festa já cambaleia entre sobremesa e constrangimento, Rafael encontra Brigitte perto da garagem. Ele está pálido, como se tivesse ensaiado uma desculpa por anos e esquecido a primeira palavra. Bri, eu preciso que você acredite em mim. Começou mal. Eu fui contra a mamãe ter expulsado você. Brigitte cruza os braços. Foi tão contra que continuou dormindo no seu quarto, trabalhando na sua clínica e almoçando com ela aos domingos. Rafael engole em seco. Eu tentei ligar. Ligação não abre porta. Eu sei. Ela espera ironia, defesa, uma frase fácil. Mas Rafael apenas olha para o chão. Então pega seu salário de médico famoso, provoca ela, e aluga um apartamento para nós dois. A gente mora junto. Quero ver sua coragem. Rafael balança a cabeça. Não precisa. Você tem direito ao apartamento da família também. Brigitte demora a entender. Que direito? Rafael olha para casa, procurando Pilar como quem teme que ela brote da sombra. Arthur deixou mais coisas do que joias. Ele deixou regras. Depois que ele morreu, mamãe trancou tudo numa gaveta. Ela dizia que era para proteger a empresa, mas eu vi um papel uma vez. Tinha seu nome. Brigitte ri, mas é uma defesa. Meu nome aparece em boleto. Rafael. Isso não quer dizer herança. Não era boleto. Era uma carta. E tinha um cheiro de jasmim tão forte que eu lembro até hoje. O corpo dela perde firmeza por um instante. Por que você nunca falou? Porque eu tinha 19 anos, Bri. Porque mamãe me convenceu que você usaria qualquer coisa para destruir a família. Porque eu fui covarde. Ela se afasta. Você está confessando tarde demais. Talvez. Mas eu ouvi uma coisa hoje. Pilar ameaçou tirar Ingrid da presidência se ela não ficasse do lado dela. Isso não é só briga de mãe e filha. Tem alguma coisa escondida na empresa. Brigitte aperta a bolsa. E você acha que eu vou acreditar porque agora sua consciência resolveu trabalhar? Rafael dá um passo e para. Não. Acho que você vai acreditar quando perceber que o colar que ela está usando não deveria estar no pescoço dela.
Brigitte sente o chão inclinar. O colar na bolsa não era o único. Pilar usava a peça principal, e o pingente de Brigitte era apenas a parte perdida do fecho. O que Arthur separou em duas metades talvez nunca tivesse sido joia. Talvez fosse chave. Como uma família consegue passar anos olhando para um brilho e não enxergar a lâmina escondida nele? No restaurante de Silvana, longe da mansão, a madrugada fecha um pequeno nó que ninguém esperava. Adriana tenta convencer a amiga a voltar para casa depois da confusão, mas Silvana permanece de pé, servindo água para quem nem pediu. Você defendeu a Brigitte como se fosse sua filha, comenta Adriana. Talvez porque alguém precisava fazer isso, responde Silvana. E Pilar? Silvana olha para a mesa vazia. Pilar sempre achou que pedir perdão diminuía uma mulher. Nunca entendeu que orgulho também empobrece. Adriana pega a mão dela. Você perdeu muito para essa família. Perdi a Arthur. Perdi anos de paz. Mas hoje eu decidi não perder a coragem. As duas ficam em silêncio, não por falta de assunto, mas porque aquele pedaço de dor finalmente encontra repouso. Quando Silvana apaga as luzes, sabe que a festa acabou, mas a verdade começou a se mover. Na manhã seguinte, Pilar acorda com ressaca e raiva. Yuri entra na sala de jantar pedindo permissão para acompanhar Toninha, mas encontra a patroa esperando café e explicação. O que aconteceu para você sumir ontem daquele jeito? Pergunta Pilar. Eu fui levar a senhorita Ingrid para casa, responde Yuri. Ingrid surge antes que ele complete. A culpa foi minha. Pilar pousa a xícara com força. Você discutiu comigo por causa da sonsa da sua irmã, saiu da festa daquele jeito dramático e ainda levou meu segurança. Depois da grosseria de ontem, eu quis voltar em segurança. Segurança é o que Yuri me deve. Yuri abaixa a cabeça. Quando voltei, o pneu furou. Fiquei sem bateria. Se a senhora quiser me punir, está no seu direito. Pilar observa os dois. O instinto dela percebe antes da lógica. Ingrid protegeu Yuri rápido demais. Vou relevar. Só dessa vez. Mas isso não se repete. Yuri agradece. Ingrid passa por ele com um olhar que dura um segundo a mais. Pilar vê. E guarda. Mais tarde, no corredor da empresa, Pilar encurrala a filha. Você está confundindo gratidão com intimidade. Mãe, não começa. Eu começo quando eu quiser. Você é presidente porque eu permiti. Ingrid empalidece. A presidência não é favor. Tudo que você tem aqui passa pela minha assinatura. Até o que era do Arthur. Pilar se aproxima, o perfume de jasmim preenchendo o espaço. Principalmente o que era do Arthur. Ingrid tenta sustentar o olhar, mas a ameaça está clara. Se ela escolher Yuri, perde a mãe. Se escolher Brigitte, perde a cadeira. Se escolher a própria verdade, talvez perca tudo. Enquanto isso, Brigitte vai à clínica de Rafael com a desculpa de procurar um procedimento estético. Não quer agulhas, quer corredores. Quer nomes nas portas, conversas atravessadas, recibos esquecidos. Na recepção, Felipe esbarra em Maurício, o rapaz das flores, e insiste que o conhece. Meu rosto é comum, desconversa Maurício. Brigitte, sentada perto da revista, escuta a frase e levanta os olhos. Ninguém diz meu rosto é comum quando está tranquilo. Rafael aparece antes que ela possa perguntar. Você veio mesmo? Talvez eu também deva frequentar a clínica. Quem sabe aqui eu descubro um podre de vocês. Ele a puxa para uma sala vazia. Eu queria te pedir desculpas por ontem. Você e metade da cidade. Estou falando sério. A Pilar ameaçou tirar a Ingrid da presidência. E tem mais. César comentou que Kleber quer recuperar espaço no escritório justamente agora, quando a denúncia de assédio contra ele pode explodir. Muita gente está tentando salvar reputação ao mesmo tempo. Brigitte estreita os olhos. E onde eu entro nessa sujeira? No começo. Sempre no começo. Antes que Rafael continue, Maurício bate a porta para entregar flores que não pertencem a nenhum paciente. O cartão cai no chão. Brigitte lê só uma palavra antes que ele recolha. Cartório. Flores para médico agora vem com cartório, pergunta ela. Maurício fica sem cor. Foi engano. Rafael segura o cartão. Quem mandou? O rapaz hesita. Seu Toniel pediu para eu entregar. Ele disse que, se alguém perguntasse pelo colar de Arthur, era para procurar a gaveta que não abre. A sala encolhe. Brigitte apoia a mão na mesa.
Que gaveta? Maurício balança a cabeça. Eu não sei. Só sei que minha mãe trabalhou na casa dos Brandão. E antes de morrer, falou que Dona Pilar tinha medo de uma gaveta e de um cheiro. Rafael olha para Brigitte. Jasmin. A palavra fica presa entre eles, maior do que a sala. Brigitte quer correr para a empresa, mas Rafael assegura. Se você entrar lá sem prova, ela te destrói de novo. Então eu preciso de prova. E de alguém que saiba abrir a gaveta. No fim da tarde, a família se reúne na joalheria para uma apresentação a investidores. Pilar insiste que Ingrid use o colar de Arthur no telão, como símbolo de continuidade. Ingrid aceita, mas suas mãos tremem ao tocar a peça. Yuri percebe. Você não precisa fazer isso, murmura ele no corredor. Preciso, sim. Se eu cair, minha mãe leva todo mundo junto. E Brigitte? Ingrid fecha os olhos. Eu quero ajudar. Só não sei como. Yuri tira do bolso uma foto do pneu furado na madrugada. Atrás do carro, ao fundo, aparece Pilar entrando no prédio da empresa muito depois de ter deixado a festa. Ela não voltou para casa com Rafael. Ela veio para cá. Ingrid pega o celular. Por que você fotografou? Porque ela mandou trocar o pneu sem registrar chamado. Achei estranho. Yuri, isso pode acabar com você. Já tem coisa me acabando faz tempo. Ingrid entende a confissão antes de ouvir. O sentimento entre eles, escondido atrás de trabalho e obediência, ameaça virar mais uma arma nas mãos de Pilar. No auditório, Pilar sobe ao palco com um sorriso impecável. A Arthur Brandão Joalherias nasceu de uma promessa. Anuncia. Preservar beleza, memória e família. Brigitte entra no fundo da sala, acompanhada por Lia, Rafael e Maurício. Pilar a vê, mas continua. Algumas pessoas confundem memória com ressentimento. Brigitte ergue o queixo. O telão exibe fotos antigas de Arthur desenhando joias, Ingrid ainda criança, Rafael com jaleco, Pilar em inaugurações. De repente, uma imagem aparece fora de ordem. Arthur segurando um esboço do colar, ao lado de uma mulher cortada da foto. Silvana. O salão murmura. Pilar vira para a equipe técnica. Tirem isso. Silvana, sentada na primeira fila, não se move. Deixa. Brigitte quase vai embora. O impulso vem forte, porque ver Arthur e Silvana juntos transforma a briga em algo maior que sua expulsão. Lia segura seu braço. Você veio até aqui. Pilar retoma o microfone. Arthur teve muitas inspirações. Nem todas importantes. Silvana se levanta. Eu fui importante o bastante para ele me pedir desculpas antes de morrer. O auditório congela. Pilar força uma risada. Silvana, não transforme uma lembrança romântica em delírio. Não é delírio, responde Silvana. É luto. Brigitte avança. E o luto da sua filha, mãe? Também é delírio. Pilar encara a sala, calculando testemunhas, câmeras, investidores. Então escolhe a única arma que conhece. Eu errei quando deixei você voltar perto de nós. Devia ter protegido esta família da sua inveja. Brigitte sente o golpe, mas não cai. Você está certa em uma coisa. Eu tenho inveja. Da Ingrid, que ganhou lugar. Do Rafael, que ganhou desculpas. Até da Silvana, que ganhou uma verdade do Arthur. Eu só ganhei uma mala na porta. Rafael abaixa a cabeça. Ingrid cobre a boca. Pilar parece vencer porque Brigitte confessou dor diante de todos. Mas é uma vitória torta. Silvana se aproxima. Brigitte, você não foi embora porque quis. Eu sei. Então pare de pedir licença para existir. A frase atravessa Brigitte como uma ordem. Ela não revela o segredo ainda. Apenas encara Pilar e diz: hoje eu aceito uma coisa. Eu aceito que você nunca vai me amar como eu precisei. Mas isso não te dá direito de roubar o que Arthur deixou. Pilar deixa o microfone cair um pouco. O segredo continua inteiro, mas pela primeira vez treme à vista de todos. Depois da apresentação, quando os convidados cercam Ingrid para elogiar a coragem da empresa, uma jornalista se aproxima de Brigitte. Você falou em roubo. Está acusando Pilar Brandão de crime? Brigitte abre a boca, mas nenhuma palavra sai. A pergunta acertou o lugar exato, onde a dor ainda não virou prova. Lia tenta intervir. Agora não. Só quero entender se existe documento, testemunha, alguma evidência.
Brigitte olha para o colar no pescoço de Pilar, para o fecho riscado, para a gaveta que não abre em algum lugar daquela empresa. Então sai no meio da pergunta. No banheiro, ela chora sem som. Rafael entra depois de bater 3 vezes e ficar do lado de fora. Bri. E se eu estiver errada? Você não está. E se eu só quiser que ela seja culpada porque dói menos do que aceitar que ela me odiou de graça? Rafael não responde. Ele se senta no chão, do outro lado da porta, e encosta as costas na madeira. Então a gente descobre a verdade antes que a vontade decida por nós. Mas que verdade sobra quando a vítima começa a duvidar da própria ferida? Nos dias seguintes, Brigitte começa a fugir de tudo que pede paciência. Troca de assunto quando Lia menciona advogado, mente para Silvana dizendo que está bem, evita Rafael e passa horas olhando o pingente separado do colar. O risco no fecho parece formar uma letra, mas nunca completa. Pilar percebe a movimentação. Toda manhã, pergunta por Ingrid. Toda tarde, chama Yuri para tarefas inúteis. Toda noite, passa pela sala onde ficava o arquivo de Arthur e confere a fechadura da gaveta. Uma madrugada, Ingrid entra na sala procurando um contrato e encontra a mãe ajoelhada diante do armário. O que você está escondendo? Pilar fecha a gaveta. Minha paciência. Eu vi você aqui depois da festa. Viu ou Yuri fotografou? Ingrid fica muda. Pilar sorri. Cuidado, minha filha. Um segurança pode ser substituído. Uma presidente também. No dia seguinte, Ingrid entrega a Brigitte uma cópia da foto de Yuri. Não estou fazendo isso por você. Claro que não, responde Brigitte. Está fazendo porque também está com medo dela. Estou fazendo porque eu cansei de ser a filha perfeita de uma mulher que só ama controle. As duas quase se abraçam. Quase. O orgulho, antigo e herdado, fica entre elas. Com a foto em mãos, Brigitte procura um chaveiro indicado por Maurício. O homem examina o pingente, passa uma lente sobre o risco e solta um assobio baixo. Isso não é defeito. É marca de encaixe. Encaixe em quê? Numa fechadura pequena. De gaveta antiga, talvez cofre de mesa. Ele começa a explicar, mas a porta da oficina se abre e Kleber entra como se tivesse seguido o cheiro da oportunidade. Que coincidência encontrar você aqui, Brigitte. Ela guarda o pingente. Coincidência tem cara de perseguição quando usa terno. Kleber sorri. Estou tentando ajudar sua família a evitar escândalos. Você quer dizer evitar a denúncia de assédio. O sorriso some. Cuidado com o que repete. Cuidado com o que faz. Kleber vai embora, mas deixa um aviso. Pilar sabe que Brigitte está chegando perto. Naquela noite, o pingente desaparece da bolsa dela por 1 hora inteira. Quando reaparece, está no mesmo lugar, mas com cheiro de jasmim. Brigitte corre ao cartório com Rafael. O atendente reconhece o nome de Arthur e pede documentos. Antes que ele entregue qualquer coisa, chama uma tabeliã mais velha. Ela vê o pingente e empalidece. Esse fecho estava faltando. Faltando de onde? Pergunta Brigitte. A mulher hesita. Não posso falar sem autorização judicial. Rafael insiste. Existe um registro. Existe uma averbação bloqueada. Sobre herança. A tabeliã começa a explicar, os olhos presos no pingente. Brigitte escuta as primeiras palavras, mas a porta se fecha antes que a voz chegue ao corredor onde Lia espera. Quando Brigitte sai, está branca. O que ela disse? Pergunta Lia. Brigitte aperta o envelope contra o peito. Ela disse que ainda não pode concluir. Em casa, Rafael tenta pegar o envelope. Brigitte recua. Você pediu minha ajuda. Ajuda não é licença para invadir minha vida. Eu sou seu irmão. Irmão também respeita a porta fechada. Rafael larga a mão. Brigitte vence a discussão, mas perde a calma. Ela se tranca no quarto com uma palavra latejando na cabeça. Averbação. O que Arthur averbou antes de morrer que Pilar precisou esconder com tanta pressa. A segunda pausa vem pela boca de Toniel. Maurício leva Brigitte até uma casa simples, onde o velho guarda fotografias em caixas de sapato e memórias com mais cuidado que dinheiro. Ele reconhece Silvana na foto cortada do telão. Sua mãe não era a única mulher que Arthur feriu, diz Toniel. Eu não vim defender Arthur. Nem eu. Vim defender a verdade. Ele conta que a mãe de Maurício trabalhou na mansão na noite em que Arthur assinou uma carta.
Pilar chegou depois, perfumada de jasmim, chorando sem lágrimas. No dia seguinte, a gaveta estava trancada e a empregada foi mandada embora. Maurício baixa os olhos. Minha mãe passou a vida achando que devia ter falado. Brigitte segura a mão dele. Ela falou agora. Toniel entrega uma chave velha sem dentes aparentes. Isso não abre a gaveta. Só prova que a gaveta existia. A peça que abre está com você. O nó de Maurício se fecha ali. Ele não precisa carregar a culpa da mãe sozinho. Brigitte sai com mais uma prova e menos uma desculpa para fugir. Na véspera da Assembleia Extraordinária da Joalheria, a casa dos Brandão parece respirar por frestas. Ingrid anda pelos corredores como quem se despede de uma versão antiga de si. Yuri espera no jardim, sem uniforme, porque Pilar o afastou por reorganização interna. Ela sabe, diz Ingrid. Então escolha logo de que lado você está. Do meu. Yuri sorri triste. É o lado mais difícil. No quarto de hóspedes, Brigitte encara o envelope do cartório, o pingente e a foto de Pilar entrando na empresa de madrugada. Lia pergunta se ela quer ensaiar o que vai dizer. Quero dizer tudo. Então diz. Brigitte abre a boca. Pensa na mala na porta, no perfume de jasmim, na voz de Pilar perguntando o que ela era. A confissão sobe, mas para na língua. Amanhã. Do outro lado da casa, Rafael bate na porta de Pilar. Mãe, ainda dá tempo de acabar com isso sem assembleia. Pilar está diante do espelho, prendendo o colar de Arthur. Você sempre foi fraco diante da Brigitte. Eu fui fraco diante da senhora. Ela vira devagar. Cuidado. Não, a senhora que tenha cuidado. Pilar toca o fecho do colar e, por um segundo, procura algo que não está mais ali. O pingente sumiu. Ela entende. A última chance de confessar passa por seu rosto, mas ela deixa morrer. Mais tarde, Brigitte sai para o jardim. Para no portão. Espera que Pilar venha atrás dela, como nunca veio na noite da expulsão. Ninguém vem. Só o cheiro de jasmim chega, levado pelo vento da casa. Na manhã seguinte, a tabeliã confirma por telefone o horário em que poderá falar diante do conselho. Brigitte agora sabe o que precisa enfrentar. O público, ainda não. A assembleia começa com cadeiras alinhadas, investidores tensos e funcionários fingindo que não escutam. Pilar se senta ao centro, usando o colar sem o pingente. Ingrid fica à direita. Rafael, Silvana, Lia, Yuri, Maurício e Toniel ocupam a primeira fila. Antes de qualquer discurso, o telão acende sozinho. Não mostra documento. Mostra uma imagem ampliada do fecho do colar, dividido em duas partes. A metade no pescoço de Pilar. A metade na mão de Brigitte. Pilar se levanta. Que palhaçada é essa? Brigitte não responde. Encaixa o pingente no colar. O clique é pequeno, mas o microfone da mesa capta. Uma gaveta antiga, trazida do arquivo de Arthur, está sobre uma bancada. Toniel aponta. Essa era a gaveta. Pilar ri. Um truque de feira. Então não vai se importar se eu abrir, diz Brigitte. A sala prende o ar. A gaveta abre. Lá dentro há um envelope amarelecido, uma cópia de contrato, uma fita de áudio e uma carta com a assinatura de Arthur. Brigitte olha primeiro para a fita, e por um instante todo mundo acredita que ali está a acusação terrível. Pilar teria roubado as joias por ganância. Ela roubou a empresa, pergunta Ingrid, quase sem voz. Brigitte balança a cabeça. Pior, ela roubou uma filha da própria história. Pilar tenta sorrir. Drama. A tabeliã entra na sala. Não é drama. Reconheço este lacre. Arthur Brandão registrou uma declaração antes de morrer. O documento original ficou bloqueado porque a cópia apresentada depois tinha assinatura incompatível. Rafael fecha os olhos. Ingrid se apoia na cadeira. Cópia apresentada por quem? Pergunta Silvana. A tabeliã abre o contrato. Por Pilar Brandão. Pilar dá um passo para trás. Eu protegi a empresa. Falsificando uma carta. Pergunta Brigitte. Você ia destruir tudo. Eu tinha 17 anos. A carta é lida. Arthur deixava a Brigitte uma participação simbólica, não por pena, mas porque reconhecia nela o olhar criativo que ele chamava de raro. Também deixava Ingrid a presidência futura sob condição de conselho independente, para que nenhuma das filhas virasse instrumento de Pilar. E pedia que o colar fosse guardado até que as duas pudessem se olhar sem a mãe no meio.
Pilar tenta arrancar o colar do pescoço, mas o fecho recém-completo prende. A sala vê antes que ela diga qualquer coisa. No verso do pingente há uma gravação minúscula, uma frase de Arthur. Brigitte aproxima do microfone. Para Brigitte, que sempre percebe o detalhe que todos ignoram. O quarto golpe vem pelo cheiro. Quando o envelope é aberto, o papel ainda carrega jasmim. Silvana leva a mão à boca. Foi você que guardou isso. Pilar perde a pose. Eu guardei porque ele escreveu pensando nela. Porque até morto Arthur via em Brigitte uma coisa que nunca viu em mim. Brigitte não comemora. A vitória pesa. Ela só pergunta. Então você me expulsou porque eu lembrava que você não era dona de tudo? Pilar não responde. E pela primeira vez, o silêncio dela não manda. Confessa. A decisão vem rápida porque a prova é antiga, física e pública. O conselho afasta Pilar da administração, confirma Ingrid na presidência com supervisão independente e reconhece o direito de Brigitte sobre a participação deixada por Arthur. Kleber perde o apoio que buscava no escritório, Rafael se compromete a depor contra as manobras que viu, e Yuri volta não como sombra de Pilar, mas como escolha de Ingrid. Silvana chora sem esconder, Lia ri de nervoso, Maurício abraça Toniel, e Brigitte segura o colar sem sentir que ele pesa mais do que sua própria vida. Pilar sai escoltada por advogados, ainda perfumada de jasmim, mas o cheiro já não domina a sala. Na porta, ela olha para Brigitte como se esperasse ódio. Você ganhou, murmura. Brigitte balança a cabeça. Não, eu voltei. E talvez esse fosse o começo que Arthur tentou deixar escondido. Não uma joia, não uma herança, mas a chance de duas irmãs reconstruírem uma casa onde a verdade pudesse ficar na mesa sem pedir permissão. E você, que acompanhou essa guerra dentro da família Brandão, que nota dá para essa novela de 0 a 10? Comenta aqui embaixo se Pilar mereceu perder tudo ou se ainda existe perdão para uma mãe capaz de esconder a história da própria filha. E fica comigo, porque o próximo vídeo que aparece na tela vai revelar um novo segredo da clínica de Rafael.